Bora lá ser feliz. Hoje é dia 6 de maio e a gente vai fazer a aula 11 sobre tipos, né, de avaliações. Vocês vão ver quantas avaliações existem e vocês nem imaginam que exista tudo aquilo de avaliação. Vocês imaginam que a avaliação tenha quantas? Assim, tipo, prova, trabalho, trabalho em grupo, trabalho em dupla, pesquisa, seminário, que seria aula invertida, e acabou. Tipo assim, tipo 4. Vocês vão ver quantos instrumentos de avaliação a gente pode trabalhar do infantil ao fundamental 2, tá bom? Vamos lá. A gente vai primeiro falar um pouquinho sobre o que é a avaliação, para que serve essa avaliação, enfim, né? O que a gente precisa avaliar o aluno, né? Então, aqui a gente tem o objetivo da avaliação e seus vários instrumentos, né? Bora lá, ser feliz. E por que, então, que a gente precisa avaliar os alunos, né? E os alunos são avaliados desde o começo até o fim da vida, né? Fim da vida acadêmica, né? Porque a gente pode fazer lá nossa pós-doc e seremos avaliados, né? Bom, a avaliação, ela serve... Deixa eu jogar fora isso aqui, que é muito feio. Desculpa, meninas. É a vontade de comer um docinho. Aí eu coloquei um pedaço de Trident para poder mascar e enganar meu psicológico. Mas não sou bobinha. Bom, então por que serve a avaliação, né? A gente precisa avaliar por quê, né? Porque existem algumas mudanças que o sistema sofre e algumas outras razões também que a gente precisa avaliar. Mas de cara, porque nós, mudamos de alguma forma. A sociedade, a escola, os pais, os alunos, os professores, eles se interessem por avaliação de aprendizagem. Todo mundo precisa ser avaliado. Observem que toda vez que a gente posta alguma coisa na internet, a gente sente a necessidade ou espera que alguém pelo menos dê um like no que você postou, né? Isso é uma forma de ser avaliado, tá? E isso é uma forma de você cobrar a avaliação, né? A gente cobra indiretamente, tá? Toda vez que a gente publica alguma coisa na internet, a gente está esperando uma avaliação, tá bom? E isso também vai acontecer dentro das escolas. Quando vocês, por exemplo, terminam uma aula, vocês podem perguntar assim para vocês: será que eu entendi tudo? Como que eu sei se eu entendi tudo? Será que dá para entender tudo? Então eu tenho que entender o quê? Do quê? Né? A gente pode fazer essa pergunta dentro das nossas aulas, né? A avaliação, ela é uma tarefa didática necessária e permanente. Ela existe desde que o mundo é mundo. Tá bom? É claro, né, dentro das aulas, né, como a gente aprendeu já sobre algumas teorias, né, de ensino, nós temos aí algumas escolas, algumas teorias, né, que trabalham com alguns tipos de avaliação. Claro que eu não vou voltar ao tempo para poder falar daquelas avaliações que eram antigamente, né, porque a gente quer, na verdade, pensar na avaliação hoje em dia. É assim que vocês terão que, né, verificar daqui 1 ano e meio como serão essas avaliações, né? Bom, eu vou avaliar por quê? Porque eu preciso acompanhar o passo a passo e o processo de aprendizagem do meu aluno, tá? Eu preciso saber se ele entendeu ou se ele conseguiu, né, desenvolver, por exemplo, a coordenação motora fina ou a coordenação motora grossa, né, ou a lateralidade, né? E de que forma que eu consigo saber se ele aprendeu ou não? Avaliando, tá? Comparar resultados obtidos com os objetivos propostos. Eu posso ter 2 resultados e aí, então, eu faço a comparação entre esses... Será que é óculos? Ou eu faço a comparação desses 2 resultados e aí, então, eu consigo ter
uma avaliação, eu vou trocar de óculos, tá? Uma avaliação comparativa, né? Antes e depois. Que nem a gente pega foto quando a gente era jovem e atualmente. A gente faz essa comparação, né? E a gente faz uma avaliação também. Pode ser que esse dê reflexo, mas vamos ver se eu melhoro, porque eu acabei de sentir uma mega tontura. Constatar progressos, dificuldades e reorientações do trabalho. Se eu sou pedagoga, se eu trabalho com as crianças, eu preciso verificar o progresso delas, né? Eu preciso identificar a dificuldade delas, porque as crianças pequenas, por exemplo, elas não têm como dizer para você, ai, professora, eu não entendi coordenação motora fina. Não, né, gente? Ela não vai te falar isso, tá bom? Ela vai te falar que ela não sabe fazer isso, né? Que ela não sabe pegar no lápis, que ela quer uma ajuda para alguma coisa, né? Mas dizer assim, desse jeitinho, né, tão objetivo, não, ela não vai falar para você, né? Então, você vai precisar perceber aonde ela está com dificuldade, tá? E aí, então, diante do progresso e da dificuldade, eu consigo reorganizar o meu trabalho, tá bom? Reorganizar, gente, não necessariamente falar assim, vou rasgar essa folha, não vou usar mais. Eu posso pegar essa folha, que seria a próxima aula, e colocar daqui 2 aulas, tá? Isso é reorganizar, tá? E eu posso pegar a aula anterior e trazer de volta, tá? Você pode fazer isso? Você pode, deve fazer isso, tá bom? A gente só se sente um pouquinho engessado quando a gente trabalha com um método apostilado, mas é só um pouquinho, é só porque você ainda está insegura dentro de sala de aula, tá bom? Quando a gente consegue ter uma segurança maior, e aí varia de tempos para tempos, né, que a gente está na sala de aula, a gente consegue fazer um bem bolado, a gente consegue ter um jogo de cintura melhor, tá bom? Tudo bem aqui, gente? Tudo, professor. Tá bom. É muito difícil a gente mudar a avaliação dentro de uma escola por conta do governo ou por conta de uma política pública, tá bom? Mas pode acontecer, tá, gente? Como aconteceu há muito tempo atrás, tá? Bom, vamos fazer aqui a reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho, né? Que também a gente consegue, através dessa pergunta, por que avaliar? Porque eu preciso fazer uma reflexão sobre o nível da qualidade do meu trabalho. Vamos imaginar que vocês pegaram uma turma e vocês não sabem como ela é. Vocês precisam fazer uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho dessas crianças. E aí vocês farão, então, um outro tipo, a gente vai falar sobre, um tipo de avaliação, tá bom? Para vocês saberem com quem vocês estão lidando, o que essas crianças sabem de verdade, né? O que elas aprenderam, onde elas estão com dificuldade. E aí, então, você tentar reorganizar o seu trabalho, certo? Existe a finalidade, que é um aspecto crucial, que o que a gente vai avaliar, quais os critérios que a gente vai utilizar para essa avaliação, né? Quais são os instrumentos que a gente vai utilizar como meio de avaliação. Avaliação, gente, é que a gente faz um sinônimo de prova, né? E a avaliação não é somente prova, tem várias formas de fazer uma avaliação, tá bom? Eu trouxe o print aqui, que a gente tem lá da ETEC. Não fala para ninguém. Por quê? Porque lá nós precisamos fazer um plano de aula. Gente, participação especial de Ana Lúcia. Mas ela vai explicar agora. Gente, a aluna mais perdida, Ana Lúcia. Oi, professora. Oi, meu amor, onde você tá, hein? Eu não tô conseguindo te escutar. Onde você tá, minha filha? No shopping?
Cara de pau. Espera aí que eu vou desligar, reiniciar meu celular que não tá saindo sua voz. Só um minuto. Não, filha, não vou fugir, precisa. não. Não. Ah, meu Deus. Então tá. Vamos voltar lá para os lados. Daqui a pouco a gente volta aqui para abrir a porta, né? Vamos lá. Do Antônio. Então, a gente precisa identificar quais são os instrumentos que existem. Eu trouxe esses prints aí da ITEC, porque eu achei muito completo. E achei que dessa forma a gente consegue ter uma noção, assim, de, cara, isso é uma avaliação, eu posso avaliar dessa forma, sabe? E como a gente tem que fazer um plano de aula dia a dia lá, que legal, né? A vingança é maligna, eu sei, gente. Vocês já pensaram em fazer isso para mim, né? Eu sei disso. Não, eu nunca pedi plano de aula para vocês, assim. Desse jeito que eu faço. Todo dia, gente, habilidade, competência, bases tecnológicas, metodologia, atividade e avaliação. Ninguém merece. Mas tudo bem, vamos lá. Atividade, sim. E situação temporal. A gente também precisa pensar de quanto em quanto tempo a gente faz uma avaliação. Tá? Eu vou avaliar todo dia? Ou de 6 em 6 meses? Depende, né? Bom. Preciso pensar. Ainda aqui, ó. Por que avaliar? Porque eu preciso... Nossa, desculpa. Eu preciso fazer uma atividade complexa que não se resume a realizações de provas e atribuições de nota. Atividade complexa seria uma atividade até completa, ou uma atividade difícil, uma atividade que requer tempo, né? Já que nós estamos falando de uma atividade complexa, tá bom? Eu até penso em uma atividade complexa como fazer entrevista, fazer comparações, né? Ir até um lugar para poder fazer uma entrevista ou buscar uma informação, não é isso? Isso para mim é complexo, tá? E aí, então, dentro dessa atividade complexa, ela não é apenas uma prova, né? Eu não vou fazer só prova, que nem aqui, a gente faz prova e faz umas atividades em sala de aula ou uma atividade extra, né? Todas elas são instrumentos de avaliação. Como não, né? É sim, tá bom? Os tipos de avaliação ou os tipos de avaliações usados e a natureza das decisões adotadas dependem do referencial teórico do professor e do projeto político-pedagógico da escola. É claro que tem escola que te deixa muita vontade para você poder fazer usar o instrumento avaliativo que você quiser. Tá bom? Nossa, que legal. Agora, tem escolas que, como utilizam alguns métodos pedagógicos específicos, né? Então, essas daí a gente não pode fugir de outros instrumentos, tá bom? Eu vou dar um exemplo. Então, há 2 anos atrás, eu estava num colégio particular que, se eu americanizar, o nome dele seria o Golden. Certo? E aí, então, nós tínhamos 2 instrumentos avaliativos que eram, assim, obrigatórios. Eram 2 provas. Prova B1, prova B2, tá bom? Mas para eu compor a B1 ou a B2, eu poderia fazer de algumas formas. Por exemplo, eu poderia fazer uma prova, como eu sou professora de português, nesse colégio, uma prova de literatura, né, sobre literatura, e essa prova de literatura, ela teria que ser no formato X e atividades no formato Y. Ela, mesmo assim, utilizando 3 instrumentos de avaliação, ela me engessa porque ela não me deixa à vontade para eu avaliar como eu quero. Quantas vezes vocês ficaram nervosas para poder fazer uma prova? Sem ser, tirando a Adriana, que Ela tinha que falar meu nome.
Assim, quem é que fica nervosa para fazer uma prova? Todo mundo, né? Só a hora que a gente fala prova, já dá um negócio, né? Já dá frio na barriga, já dá um calo na espinha, não é isso? Porque esse nome prova, ele nos remete a alguma coisa muito negativa, né? Muito pesada. É como se depender apenas disso para eu poder, então, passar de ano ou conquistar um mérito, né? Mas será que nesse dia específico eu conseguiria fazer essa prova? Pode ser que nesse dia bateram no meu carro, fiquei nervosa. Pode ser que nesse dia eu tenha perdido o emprego. Pode ser que nesse dia eu, sei lá, precisei viajar por algum motivo profissional. Sei lá, sabe assim, alguma coisa que aconteceu, né? E por esse motivo, há uma interferência externa muito grande. Então, alguma coisa externa aconteceu comigo que eu não vou conseguir ter um equilíbrio emocional para poder realizar essa prova desse dia. Isso acontece? Se para assistir a aula acontece, quem dirá para fazer uma prova, né, gente? Normalmente é sempre assim, né? No dia da prova acontece alguma coisa, né? É sempre assim. Então, vamos lá. A gente tem aqui as avaliações e abordagens educacionais. Eu tenho alguns tipos de abordagem educacionais, e aí, então, a gente tem ao lado as avaliações que estão correlacionadas a essas abordagens, tá bom? Então, por exemplo, no método tradicional, aquele tradicionalista que a gente conhece, e a gente está brigando para não tê-lo, né? A avaliação era feita em quantidade e exatidão na reprodução do conteúdo com... acho que tá. Na reprodução do conteúdo comunicado nas aulas. Desculpa. Então, a gente tem quantidade e, mesmo tendo tudo isso de quantidade de prova, tinha que ser aquela reprodução exata do que foi dado em sala de aula. Vocês devem se lembrar de, por exemplo, questionário de história e geografia. Questionários de história e geografia, que a professora dava a pergunta e a resposta. E no dia da prova, você tinha que saber todas aquelas questões. Todas aquelas respostas. Daquele jeitinho. Vocês lembram? Esse é o tradicional. Quando você encontrar em qualquer escola, curso, pós, enfim, aonde for, e tiver pergunta e resposta que o professor der para vocês, e vocês terão que estudar essas questões, meu bem, é método tradicional, tá bom? E escolas ainda lidam com isso. Tem escolas que ainda gostam dessa metodologia de ensino. Ok? Só que aí, o que acontece? Eu tenho esse método aí. Vocês vão estudar essas questões, com essas respostas, vocês decoram, porque não tem outra coisa, né? Assim, né? E aí, então, quando eu for corrigir, que vai ser a grande questão, eu vou corrigir porque tem que estar exatamente como eu coloquei nas respostas. Esse é o grande problema. Por que tem que ter exatidão na reprodução do conteúdo? Se eu posso, com as minhas palavras, dizer as mesmas coisas. Se todas as palavras têm sinônimos, por que eu não posso dizer a mesma coisa com outras palavras? Não é verdade? Porque não existe uma flexibilidade dentro desse método, dessa abordagem tradicional de ensino. Bom? Tudo bem, gente? Sim, pronto. Vocês estão quietinhas, viu? Vocês estão com sono? Não, nós estamos prestando atenção, né? Então tá. Comportamentalista. A gente tem aqui o objeto de mudança de comportamento. Antes, durante e depois. Que faz parte da aprendizagem. Então, quando esse aluno chega na primeira série, aí então existem as avaliações, as observações que a professora faz, a pedagoga. E aí, então, esse é o antes. E aí, então, durante a prova,
né? Eu vou observar também o comportamento dessa criança. Isso acontece em qualquer escola, logo no começo do ano, sem pandemia, claro. Quando a mãe leva a criança, primeiro dia de aula, e ela tem o mesmo comportamento do segundo, do terceiro, mas no quarto dia ela já dá uma melhorada, no quinto dia já vem o final de semana. Final de semana ela já estava acostumada com a tia, com a professora, ela vai deixar de se acostumar por conta do fim de semana, e aí então ela fica 2 dias com a mãe, grudada na barra da saia. Na segunda-feira, ela vai ter o mesmo problema que teve no primeiro dia de aula. No segundo dia, também. Ô, Pro, mas isso No terceiro, acontece ela no quarto, nos dias de hoje, né? Isso sempre aconteceu. É. Mas eu acho que hoje a gente consegue enxergar mais isso, sabe? Os pais estão muito agarrados aos seus filhos, assim como seus filhos estão muito dependentes dos seus pais, né? Seus pais, tá? De modo geral. Então, essa dependência é muito ruim para a criança. Ela não consegue ficar sozinha, ela se sente insegura o tempo todo, né? E não é isso que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos alunos, né? Então, é exatamente o antes, durante e depois. Outra coisa interessante, passou um mês de aula, ela já se adaptou, ela tá gostando da aula, tá bom? E aí, então, tá indo, ó, tá fluindo, né? Tá indo, tá se adaptando, tem a prova, ela não foi bem na primeira prova, normalmente não vai bem, né? É normal também, né? Até se adaptar a tudo, né? E aí, então, tem lá os grupinhos, nanana, e aí, então, acabou o segundo bimestre entre as férias. O nosso trabalho de formiguinha, ele vai embora. Foi tudo por água abaixo. Ele vai embora. E aí começa tudo outra vez em agosto, quando voltam as aulas. A mãe agarrada à filha, a filha agarrada à mãe, e aí fica difícil, aquela adaptação novamente, tudo de novo. Bom, então há necessidade, porque, como eu falo, né? Os filhos já deveriam vir com bula, fica mais fácil, né? Como lidar, como desvincular, como trocar fralda, o que fazer quando chora, né? Essas coisas. Deveria ter, né? Mas, enfim. Né? E aí, então, gente, esse seria uma avaliação comportamentalista. A gente até pode fazer o antes, durante e depois, tá? Mas é claro, acho que vocês conseguiram entender esse antes, durante e depois, dentro de uma sala de aula onde eu ensinei coordenação motora, né, fina, a criança estava pintando, a criança estava usando o pincel, né? E aí, então, ela melhora, e aí, então, depois, ela tem uma absurda melhora. E a gente consegue, então, avaliar o antes, o durante e o depois. Tá bom? Poucas escolas adotam um comportamentalista. Pouquíssimas. Esses 22 anos de aula, não encontrei nenhuma. Tá bom? E eu rodei algumas. Eu não conheci, tá bom? Humanista. A humanista, gente, ela faz uma autoavaliação. Quem faz a autoavaliação? O aluno. Já que é uma autoavaliação, tá bom? Então, como que funciona essa autoavaliação? Oi? Me tira uma dúvida, por favor. Que nem, ó, esses dias, a Letícia estava lá dando aula, tudo, aí ela precisou falar com o pai da criança, né? Aí, e a criança é aquela criança assim, Ela é professora? A Lê é. Começa daí. Aí ela precisou conversar com o pai, né? Aí conversou com o pai e tudo. Aí o pai chegou nela assim e falou para ela assim: Olha, você me desculpa, eu não sei em quem acreditar. Eu conheço o filho que eu tenho, né? Só que semana passada, eu conversando com a direção da escola, a diretora me deu um parecer sobre meu filho. E hoje, você vindo conversar comigo, você me deu outro parecer. Em quem eu acredito? Aí ela conversando com o pai e tudo, né? Aí a diretora pegou e falou para ela que ela não tinha que falar em si relacionado tudo o que o filho faz, porque ela já tinha conversado com o pai e tinha falado que o filho não fazia nada de errado na escola. E o pai gravou um vídeo na casa dele
falando que o filho dele realmente é uma criança arteira, é uma criança desobediente, do jeito que a Letícia falou para ele, e que não era nada do que a diretora em si tinha falado. Aí, nessa situação, né, como que a gente deve, assim, no caso, entender a lógica da escola? Sendo que a diretora da escola em si falou uma coisa para o pai sabe do filho dele, como o filho dele é, aí a Letícia falou realmente como o filho dele é. Aí ele falou para a Letícia, né? Você falou de acordo com o meu filho é. Meu filho é desse jeito. Mas o porquê que a diretora em si da escola falou totalmente ao contrário. Tudo bem. Primeira pergunta. A escola é particular? Sim. Ai, 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 ai. Tá explicadíssimo. O fato, assim, o medo de perder a criança, né? O aluno para a escola. Exatamente. Se eu digo que o seu filho ele tem um problema de indisciplina, significa que eu, como mãe ou pai, vou ter que resolver esse problema e, pior, eu estou ouvindo uma crítica que, para mim, ela é destrutiva. Ela não é crítica construtiva. Nenhuma mãe vai levar como crítica construtiva, tá bom? Qual foi o maior erro aí que a Letícia cometeu? De não ter conversado com a coordenação e a direção antes de falar com o pai. De ter Não dado tem coordenadora, é diretora direto. Então, com a diretora. Porque ela não pode dar cara a tapa para o pai. Tá bom? Falar para ela não fazer isso, principalmente numa escola particular. Porque corre-se um sério risco de ser demitida. Infelizmente. Mas infelizmente de verdade. O pai só disse isso porque realmente, a diretora. A diretora só disse isso porque realmente não quer ter problemas com esse pai. Porque pode ser que esse pai tenha um primo lá, um sobrinho, tenha indicado mais um irmão, enfim, tem uma série de pesos que não são pedagógicos, não são educacionais, para eu agradar um pai ou tê-lo por perto. Tá bom? Então, essa situação, vocês vão encontrar, assim, perdendo a contagem, né? Eu acho que por ser uma escolinha pequena, aconteceu isso, né? Porque se fosse uma escola já grande, não iria acontecer isso. Porque que nem no Dourado. No Dourado, iria os acontecer pais isso. nem chegam. Os pais não chegam aonde? Nos professores. Não chegam nos professores, não chegam nem na sala. Claro que não. Não tem que chegar mesmo. O correto é isso. Nós somos os últimos. Porque, tem diretor, coordenador geral, coordenador específico do fundamental, infantil, professores, tá bom? Quando não, a escola tem o coordenador de área, da área de humanas, da área de exatas, tá bom? Entendi. 4, antes de chegar na gente, a gente não dá cara a tapa para a professora. Se algum dia a coordenadora disser para você, nós vamos fazer uma reunião com o pai do fulano. Nós quem? Nós, eu e você, eu coordenadora e você professora. Por que motivo? Sabe por quê? Porque a coordenadora, ela está responsável em resolver todos os problemas antes de deixar os dois ali conversando. Por que eu vou expor o meu professor? Se eu, como instituição de ensino e coordenadora pedagógica, né, tendo aí essa instrução educacional, esse pensamento pedagógico, por que eu vou deixar o professor conversar com o pai do aluno? Eu resolvo. Agora, se ele não está contente com a minha resolução, ele conversa com o diretor. Ele não vai conversar com o professor. Ele vai conversar com o diretor. Tá bom? Numa reunião de pais, é muito diferente. O que acontece na reunião de pais? Primeiro, precisa ter uma interação entre escola e família, tá
tá bom? Que isso a gente vê em todas aqui as abordagens pedagógicas que a gente viu desde que o mundo é mundo. Que a família e a escola tem que acontecer, ela tem que estar junta, tem que estar unida. Mas, em colégios particulares, isso não acontece muito bem. Porque há uma transferência de responsabilidade dos pais para com a escola. Os pais transferem a responsabilidade de educar o seu filho, formar o seu filho. Né? Então, quando acontece a reunião de pais, o pai normalmente está com pressa, o pai daquele aluno que a gente gostaria que viesse não vem, que é o que dá mais problema. Mas, em compensação, o pai e a mãe daquele aluno que nunca dá problema e que tira 10 em tudo, é o primeiro que aparece. É, verdade. Aí você fala, não precisava vir. Eu queria falar com o outro. Mas você vai entender, a hora que você se deparar com os pais desses alunos, dos seus alunos, você consegue entender o porquê de cada um ser daquele jeito. Eles são shadows. Eles são reflexos. Bom? Então, nesse caso aí, a Letícia, apesar de ter sido super sensível, humana, e de querer fazer o papel dela de pedagoga, de dar um feedback para o pai, né? Ela, infelizmente, passou por cima da direção, já que a direção... Mas aí depois os pais gravaram um vídeo, né? Isso, aí gente. mandou no grupo do WhatsApp da escola, né? Isso. Aí depois a coordenação, essa diretora chegou na Letícia e falou assim, pronto, Lê, já foi tudo resolvido, né? E da próxima vez eu falarei a verdade para o pai. Que escola que é? Geração Futuro. Ela é aqui na rua de baixo da minha casa. Ah, tá. Uma escolinha pequenininha. Imagina, para ser essa zona, para ser esse tumulto, eu imagino. Escolas pequenas, elas tendem a ter menos problemas, mas em compensação, a diretora, ela é tudo e mais um pouco, né? E aí, então, o professor acaba dando cara a tapa, porque falta profissionais, né? Sim. Mas, enfim. De alguma forma a gente tem que começar, gente. Professora, Oi. a senhora falou que ela deveria ter ido direto com a direção, né? Falar sobre o aluno. Coordenação e depois direção. Sim, mas e quando o pai já vai direto na professora e ela ainda como se ela não tivesse tido tempo ainda de conversar com a direção? Então, como é que esse pai chegou na professora? Não pode, não deve. Vou falar uma coisa. Por exemplo, você olha, está... quem abre o portão para os pais é a diretora. Então, vou te falar uma coisa. Aí, de repente, tá lá a diretora no portão, né? Colocando as crianças para dentro ou para fora, enfim, conversando com os pais toda atenciosa, toda simpática, solista, tenho certeza. E aí, então, a Letícia ou outros professores saem. É horário de ir embora. Saem, se deparam com os pais dos seus alunos. De repente, uma mãe quer falar com ela. O que a Letícia vai fazer? Olha, a senhora quer falar comigo? A senhora marca, então, um horário para a gente conversar, tá bom? Ninguém faz reunião pedagógica na calçada. Nem em mercado e nem em feira. Na hora, o pai da criança chegou e falou assim, eu vim buscar fulano. Aí ela pegou e falou assim, tá, pera só um pouquinho. Aí foi lá, pegou a criança, trouxe. Aí o pai falou assim, só que eu preciso falar com a professora deles. Nenhum momento a diretora pegou e falou assim, pai, seria sobre o quê? Conversar comigo? Não. O que a diretora fez? A diretora foi lá e falou assim, Letícia, eu fico aqui com a sala e o pai de fulano quer falar com você. Sozinho os dois. Imagina se rola uma agressão. Lá no portão. Entendeu? Talvez... Essa tradição entre um e outro. Talvez ele já tenha conversado com a diretora, ela ter falado, né, do comportamento dele, só que em casa ele é outro e ele queria ver o que a professora ia falar. Colocou um contra o outro.
Isso. De repente também a diretora sabia o que a Letícia poderia falar para ele? Ou não? Não tinha noção? Ela tinha noção? Ela tinha noção, a diretora? Do que Não, poderia ela ser sabe dito? como que é a criança. Mas eu acho que a diretora não tinha noção o que o pai ia falar com a Letícia. Não. Inocência dela, né? Inocência dela. Quem foi que me perguntou? Foi a Cássia? Que me perguntou? Isso. Ô, Cá, se caso um dia um pai surgir do nada na porta da sua sala, primeiro, oi, pai, o senhor quer falar comigo? Faz o seguinte, eu tô indo para outra escola, correndo, sempre, o professor tá sempre correndo. E é normal. Eu tô indo para outra escola, não vai dar para falar com o senhor agora, eu também gostaria de falar com o senhor. O senhor faz o seguinte, vai na secretaria, marca um horário com a coordenadora, aí então o senhor conversa com ela. É que eu gostaria de falar com a senhora. Marca com a coordenadora, então a coordenadora me fala qual o horário, e aí então eu venho aqui e falo com o senhor, tá bom? Ou então a gente se fala na reunião de pais, que é daqui a algumas semanas. O que ele quer falar com você não é tudo isso de importante, tá bom? Não é. Se fosse urgente, importante, ele iria no diretor. Tá? É Verdade. Tá? Então, só tomem cuidado com isso, porque senão, olha, eu morava num prédio aonde, nesse prédio, eu tinha mais de 12 alunos. Eu pegava o elevador e podia fazer uma reunião pedagógica. Podia fazer isso? Nem a pau. Até uma vez, uma mãe veio falar, como que tá minha filha? Eu falei, não sei, como é que tá sua filha hoje? Tá bem? Hoje é final de semana. Tigresa do mundo da graça. Ele tá lagado. Uma cachorra no cio. E eles são todos castrados. Boa noite, Ana Lúcia. Tá me ouvindo, inferno? Não é nada. Olha lá. Onde ela vai? Bom, gente, vamos lá? Vamos voltar? Depois dessa pausa. Vamos lá. Desculpa aí. Eu que peço desculpas, né? Mas aula ao vivo é assim, né, meu bem? Eu não estou num estúdio, né? Se eu tivesse um estúdio, nossa, seria muito diferente. Acho que até conseguiria fazer minhas coisas, né? É que tá gravando, né? Senão eu falaria o que eu falei hoje para minha mãe. Eu falei assim, vou falar. Ninguém vai assistir mesmo esse vídeo. Eu falei assim, ô, amor, a gente podia ir pro motel, né? Ele olhou para mim assim, tipo, que motel, né? A gente tem a nossa cama. Aí eu falei, assim você consegue dormir lá e eu consigo fazer minhas coisas, né? Porque tem silêncio. Hoje, eu acho que eu levantei daqui umas 80 vezes. Cachorro que late, bateram no portão, o telefone tocou, me chamaram lá fora, agente comunitária. Hoje eu não consegui fazer nada. Assim, sabe quando você não consegue terminar as coisas? Eu levantei e sentei inúmeras vezes. Aquele dia não produtivo, né? Nossa, foi hoje, total, assim, total, siroca nenhuma. E aí eu falei para ele, vamos pro motel? E ele olhando assim para mim, vamos pro motel? Falei, você consegue dormir? Porque claro que ele não conseguiu dormir, né, para trabalhar à noite. E eu não consegui fazer minhas coisas. Eu falei, eu levo o computador, né, e eu consigo fazer minhas coisas lá e você dorme, que legal. A gente tem almoço, dá para ficar 12 horas lá. Enfim, né? Ai, cara, muito engraçado, né? Só dando risada mesmo. Ô, professora, só tá indo trabalhar em Santa Isabel? Começa semana que vem, volto semana que vem. Amanhã eu tenho que estar lá. Ah, que bom, graças a Deus. A gente volta semana que vem, vai ser híbrido. Híbrido enquanto eu estou dando aula para uma
poucas pessoas na sala, está sendo filmado a minha aula para esses alunos que estão em casa. Tá bom? Isso é híbrido, sim. tá, gente? Sim. Tá? É bom saber porque essa palavra ela tem estado em alguns lugares, aí algumas escolas, que talvez quando vocês fizerem processo admissional ou estágio, será dessa forma, tá bom? O remoto é o que a gente faz, né? Exato, que a gente chama de E o não híbrido, como é presencial. que fica, assim? Assim, quando a gente não tem uma plataforma ou uma licença do MEC para poder trabalhar dessa forma, a gente chama de não presencial, tá? O remoto, ele é a mesma coisa que isso, só que o nome que eles dão para a parte educacional, né, pedagógica, é não presencial, tá? Diferente de EAD e diferente de híbrido, certo? Tudo bem Entendi. agora, híbrido? Por que ninguém explicou isso para vocês antes do híbrido? Que estavam rezando, só pode. Então, né, avaliação. Autoavaliação, gente. Autoavaliação existem em alguns colégios, poucos, claro. Desses tipos de colégio, assim, que a gente pode pensar em montessoriano, né? Desses colégios que a gente pode pensar que tem um sistema de ensino muito diferente, como o Vygotsky, tá bom? Que faz a autoavaliação. Quem faz a autoavaliação, gente? As crianças, tá bom? Nossa, como assim? Elas vão dar 10 para elas? Não, elas têm capacidade crítica, de fazer a autocrítica. Elas têm maturidade para entender uma autocrítica. Por exemplo, esse trabalho que você fez aí para apresentar para a professora Vanessa, nas aulas anteriores, você acha que você realmente merecia um 10? Não, eu merecia um 5. Nossa, por que um 5? Porque eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, dividi o meu trabalho com mais outras 2 pessoas, eu li o slide, depois eu falei pouca coisa, e pronto. Entendem? Essa é a autoavaliação. Tá? A gente faz a autoavaliação o tempo todo. Mas dentro de uma escola, também a gente pode fazer, né? Como aluno, tá bom? A autoavaliação. E a autoavaliação aqui, ela é dada nota. Eu mereço ir para o próximo ano, não mereço, olha, eu preciso melhorar isso, eu melhorei isso, né? Eu tive uma evolução aqui, eu tive um problema, uma defasagem aqui. Claro que não usa essas palavras. Às vezes acontece numa questão assim, a pessoa está precisando de algum ponto, alguma coisa, não é? Entra essa autoavaliação. Não, essa autoavaliação ela é feita dentro de uma prova qualquer, assim, de uma prova é um modo de dizer, né? Mas dentro de um instrumento de trabalho, um instrumento avaliativo. Por exemplo, vocês vão pintar a árvore. E aí vocês vão dar a nota de vocês para a pintura que vocês fizerem. Tá bom? Pronto. Ah, entendi. Assim mesmo, assim mesmo. Mas claro que o negócio é muito sério, claro que o negócio é muito respeitoso, claro que as crianças vêm desde criança, assim, desde pequenininho, assim, né? Não é entrou no 9º ano. Meu Deus. Né? Então, assim, vem desde pequeno fazendo essa autoavaliação. Mas é claro que a gente também tem que tomar um cuidado, porque tem muita gente que é muito crítica, a ponto de se sentir... Lembrei de alguém. Muito insegura para fazer uma prova, um trabalho. Porque faz uma autoavaliação e uma pressão psicológica tão grande de que precisa tirar 10, tem que tirar 10, porque eu tenho que saber, porque eu tenho que, não tem que bosta nenhuma. Então, mas tá. Tudo bem? Ainda bem que você não tá me vendo na minha câmera. Eu tô falando de você, né? Eu tô falando de você? A carapuça serviu? Não, imagina. Se doeu, pega que é seu. É verdade. Vamos lá. Nós temos uma outra abordagem, né? Educacional, que trabalha com uma outra forma de avaliação, que é a cognitivista, tá bom? Essa daqui, ela é qualitativa, ela não tem a pressão de que você tem que melhorar, de que você
tem o antes, o durante e o depois, né? De que você tem que fazer várias provas. Não tem nada disso aqui. A qualitativa, ela vai te dar uma qualidade de avaliação, tá bom? Então, quanto você melhorou? Pouco, muito, né? E aí, então, existe essa qualitativa. Não é quantitativa, de quantidade. Qualitativa vem da palavra qualidade, tá? Não existe uma pressão de fazer a prova. Por exemplo, a Adriana deveria ter estudado nas escolas cognitivistas, né? Porque assim não tem pressão, você sabe lidar com as provas, assim, de boa, você leva de boa. Não é aquela pessoa que não sabe lidar com pressão, tá bom? Porque não tem uma pressão, né, para a criança melhorar. Não é isso, tá? Mas não tem aquela pressão de que você vai precisar passar de ano por conta da sua nota, sabe assim? Essa coisa de peso mesmo, de que, putz, eu tenho que tirar, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor que ele, melhor que ela. Não existe isso, tá? E a abordagem sociocultural, que é tudo junto, sociocultural. E a autoavaliação também, é tudo junto, tá? Existe na sociocultural a autoavaliação e a avaliação mútua da prática educativa por professores e alunos. Já que é uma educação sociocultural, então eu vou avaliar tudo que está em volta dentro da escola. Então, eu avalio os professores, eu avalio metodologia, tá bom? Assim como os professores também fazem a avaliação. Todo mundo avalia todo mundo, sabe? E todo mundo se avalia também, porque tem a avaliação do outro e tem a avaliação de si mesma, tá? Então, sabe o que vocês fazem todo ano? Como que é o nome que vocês detonam ou não, professor? Como que é o nome daquilo? Vixe, sei lá agora. Aquela prova que vocês fazem. CPA? Aqueles que vocês detonam a gente e a gente detona vocês, né? Não, a gente não detona vocês, não. É a faculdade, é a instituição. Né? Linguaruda. Não, a gente fala sobre a instituição, a coordenação, secretariado, direção, coordenação e a secretaria. A gente não fala de aluno, não. O aluno que fala de nós e fala da estrutura da faculdade, né? Enfim, nessas coisas, né? Como que é o nome? É CPA mesmo, gente? Ixi, eu não lembro o nome agora. Como que você, Adriana, não lembra? Tô brincando. Verdade, professora. Isso mesmo, da Adriana. Como você não lembra? Absurdo, né, cara? Eu não sei. Não é o SUSEC. Não sei essa aula, essa prova, esse negócio. Eu não sei. Mas isso, por exemplo... Vou levantar aqui, peraí. Deixa eu... Beleza. Não lembro. Eu nem olhei a minha. Olhei sim, achei bem legal. Você podia ter falado melhor de mim. Mentira. Imagina. Esse método, essa avaliação que vocês fazem, ela é essa avaliação mútua. Porque a gente consegue ter o olhar dos alunos para a parte pedagógica, que somos nós professores, para a estrutura da faculdade, e a gente tem o olhar dos professores para a estrutura física, a parte de coordenação pedagógica da faculdade, tá bom? São dois olhares diferentes para a mesma coisa, né? Só que vocês também olham para a gente, que eu acho ótimo, né? Tem que olhar mesmo, né? Entenderam, né? Bom, e aí então, gente, deixa eu ver, aqui. Onde tá? Ai, caramba, onde eu pus? Vamos mudar aqui. Que horas são? Que eu não sei. Não sei. 8h30, tá. A gente tem aqui a definição de avaliação escolar, que é bem interessante. A gente tem a definição do Paulo Freire, tá bom? A avaliação é da prática educativa e não um pedaço dela. A avaliação faz parte da prática educativa e não é um pedaço dessa prática educativa, tá?
Vamos lá, vamos ver algumas definições aqui de avaliação escolar, tá bom? É uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo ensino-aprendizado, né? Então, enquanto eu ensino, vamos ver se ele aprende. De que forma que eu sei que ele aprende o que eu ensinei? Através de uma prova qualitativa e não quantitativa, tá? A gente não vai ouvir mais a quantitativa aqui. A quantitativa é só naqueles doidão lá do tradicional, tá? Auxilia o professor e a escola a tomarem decisões sobre suas práticas de ensino. Então, por exemplo, pode ser que numa escola, vocês já viram que escolas mudam às vezes, de metodologia de ensino? Ah, essa escola ela era objetiva e agora ela é, sei lá, ângulo. Ah, essa escola ela era uno e agora ela é, sei lá, etapa. Tá? Foi exatamente o que aconteceu. Eles observaram as respostas através das avaliações, né? Fizeram uma avaliação sobre as avaliações, né? Então, eles conseguiram identificar de que eles poderiam mudar o método pedagógico, o método de ensino, para que melhore e tivesse um melhor resultado para aquelas crianças, tá bom? Todos esses métodos de ensino que são apostilados, eles são, as apostilas são consumistas, tá? As apostilas são consumíveis, desculpa, consumíveis. O que é a apostila consumível? A apostila consumível é aquela onde tem no exercício um espaço para você responder, tá bom? Eu não faço no caderno, eu faço na apostila mesmo. Eu vou consumir essa apostila. Tá? Então, eu tenho ali o texto, eu tenho ali as questões, e aí eu tenho ali os espaços para as minhas respostas, tá? Então, são apostilas consumíveis, tá? A avaliação, ela auxilia o aluno e a família a refletirem sobre seu envolvimento no processo. Que linda essa definição, né? E aí, então, eu te pergunto, será que isso acontece? Aí a mãe pega a prova, o filho tirou 3. E aí então ela vai falar, nossa, filho, você entendeu apenas 30% do que a professora ensinou? Puxa vida, deixa eu ver o seu caderno, deixa eu ver sua apostila. Caramba, não tem nada no seu caderno. Você não está na sala de aula? E a criança diz, não, mãe, eu não prestei atenção, porque eu estava usando o meu celular. E você pode usar celular em sala de aula? Não, mãe, eu não posso. Caramba, então fazemos o seguinte, você me dá o seu celular e você vai começar a estudar a partir de hoje. Uhum. Esse tipo de conversa não existe, tá bom? É assim, 1%, meio por cento, 1%, vai, vamos ser otimistas, tá bom? O que acontece normalmente? A mãe pega a prova do filho que tirou 3, que é uma nota boa, né? 3 não é bom? É bom para ficar de recuperação, né? Ele tirou 3. Essa nota aí sou eu. Lembro de mim, professora. 3, 2. E aí, então, Ana Lúcia, quando você tirar 3, você fica pensando aí, caramba, onde foi que eu errei? Porque a professora, ela não deu uma nota para você. A Ana Lúcia merece tirar 3. Não, não rola isso, tá? A Ana Lúcia tirou 3, porque ela errou 7 questões e acertou apenas 3, tá bom? É isso, tá? Agora, Tudo bem. Você adulta pode pensar isso. Agora, a criança, não. Aí a mãezinha vai aonde, gente? A mãezinha vai aonde? Vamos pensar, vai ao shopping? Não. Vai ao mercado? Não. Vai à escola? Vai à escola. Com a prova do filho na mão, querendo que a professora corrija novamente a prova. Olha que coisa interessantíssima isso. Então, gente, depende da escola, tá? Você faz outra vez, tá bom? Mas aí você faz com carinho. Porque essa merece. Avaliação não é um método de punição, tá bom? Avaliação não é punição. Nota não é punição, tá bom, gente?
O que eu falei agora é uma brincadeira. Claro que você vai corrigir, da mesma forma, vai tentar explicar para a mãe o que ele errou, o que ele acertou, né? É assim, como que é o comportamento dessa criança dentro de sala de aula, que precisa melhorar, né? A gente tem que falar com jeitinho, tá? Com muito jeitinho. Professora, mas também a avaliação também é um método que você vê onde o aluno está tendo conhecimento ou não, não é? Não é só exatamente só para nota, não é? Exatamente. Ele é um instrumento avaliativo, mas ele é qualitativo. Eu vou saber o que esse aluno aprendeu e o que ele não aprendeu. Se um aluno tira 3, ele aprendeu 30% da minha aula. Se ele tirou 7, ele aprendeu 70%. Mas ainda tem 30. E 30 é bastante coisa, né? A gente espera que um aluno aprenda 80%. 90% da aula. Mas não depende da gente apenas, tá bom, gente? Porque assim, por mais que eu traga uma aula super lúdica, que eu traga música, que eu traga vídeo, que eu fale, que eu converse, que eu seja carinhosa, que os alunos gostem de mim, pode ser que eles não entendam a aula. Tá bom? Isso acontece muito, principalmente em exatas, tá? Onde a criança, coitada, exatas ainda é vista como um bicho de, sei lá, umas 1.200 cabeças. Infelizmente, sabe? Infelizmente mesmo. Eu não sei o que as mães e os professores fazem para que as crianças tenham esse trauma com a área de exatas, né? Mas tem crianças que têm dificuldade com humanas. Então, vai ter dificuldade em interpretação de texto, essas coisas, sabe? Que é um pouquinho mais fácil de resolver, né? E falando em interpretação de texto, para vocês fazerem uma avaliação, uma autoavaliação sobre interpretação de texto, é bem simples. Assista um filme e tente contar para alguém. Ou observe se você entendeu ou não. Se você entendeu, tente contar esse filme para alguém. Resumidamente, claro. Tá bom? E aí, então, veja se está de acordo, se falta alguma coisa ou não. Você vai perceber se falta alguma coisa, se você se enrolou, se você entendeu ou não. Tá bem? Não quero falar para ninguém. Tá bom, então escreve. Melhor ainda. Escreve. Tá? É uma forma de saber se você entendeu ou não. Precisa ser filme? Não, pode ser novela. Tá bom? Pode ser um capítulo de uma novela. Tem problema não. Tigresa. Ti. Todo mundo, gente, vamos chamar a Tigresa. Ela tá falando com outro cachorro. Certo? Então, é isso que acontece. Então, a avaliação, ela é qualitativa porque eu preciso saber o quanto meu aluno aprendeu e o que ele aprendeu. Tá bom? Para nós, professores, é mais fácil, né? Agora, sabe aquele lance que vocês também já caíram nessa, de que quando a sala de aula, mais de 50% não aprende, a culpa é do professor? Não tem dessa. Tá bom, gente? Tudo vai depender do dinamismo da sala de aula, tá? Como que é a dinâmica dessa sala de aula? Né? Mas como que é a dinâmica desse professor também? Será que ele está mudando o método dele que não está dando certo? Se a sua aula torna-se uma aula indisciplinada, onde as crianças não te respeitam porque elas preferem conversar com um colega do que te ouvir, é porque alguma coisa na sua aula você precisa mudar. Os alunos não têm que se adaptar à sua aula. É você que tem que se adaptar aos alunos, infelizmente. Porque quem é que está na modernidade? Entre uma lousa, um quadro negro e um giz e um celular na mão. O que mais tem coisa? Aonde mais tem coisas? No celular. Então, eu preciso chamar a atenção dele para a lousa para tirar o foco do celular. Não adianta proibir o celular. Porque eu posso liberar o celular e mesmo assim não utilizar. Por exemplo, de repente agora, quem é que está com o celular na mão mexendo no WhatsApp? Uma aluna. A gente tem quanto aqui? 7. Beleza, né? Beleza. Eu tenho mais da metade dos alunos prestando atenção aqui. Então, significa que minha aula está agradando, vocês estão entendendo, estão prestando atenção. Para vocês, flui assim, né? Não entendi, amor. Tá fluindo. Tá fluindo. Exatamente.
Diferente que se fosse ao contrário. Ou que, de repente, não aparecesse ninguém. Aqui, ó, aparecesse 2 ou 3 pessoas apenas. É sinal de que há algo de errado na minha aula. Eu preciso mudar alguma coisa. Tá bom? Então, gente, ao invés do aluno... o aluno tem que ter a maturidade de ficar sentadinho ali, olhando 4 horas para a lousa, para mim, e prestando atenção e fazendo exercício. Mano, na boa, nem você consegue. Mas nem você consegue. A sua aula tem que ser dinâmica, gente. A aula não pode ser só isso aqui. É que a gente está num momento que não dá para sair muito disso daqui. Eu poderia trazer vídeo, mas é que o Meet, ele não colabora com o vídeo. Né? Fica travando, né, o tempo todo. Que nem lá na ETEC, a gente trabalha com o Teams. E o Teams lá roda vídeo tranquilamente. Outra coisa interessante. Eu consigo, através do Teams, já encaminhar um arquivo onde tem os exercícios, e eles fazem os exercícios enquanto está acontecendo a aula, e eles tiram dúvida ali. E eles já me encaminham, fazendo a evolutiva. Certo? É interessante, é interessante. Mas com vocês aqui que são adultas, eu prefiro 1000 vezes fazer um debate, por exemplo, ouvir a opinião de vocês, as dúvidas de vocês, do que trazer o vídeo, do que trazer essa atividade, sabe? Né? Então, são públicos diferentes, né? Por exemplo, eu vou ter que mudar o meu método de ensino às terças-feiras à noite. Eu tenho uma turma de automação. Qual o nome do curso? Automação veicular. Que na aula passada, na aula retrasada, tinham 13. É uma escola que está, uma sala muito desanimada. Eles nunca se viram presencialmente. É um curso prático, onde eles têm vários laboratórios interessantes, onde eles montam braços mecânicos, e eles não estão tendo isso, por conta da pandemia. Então, eles estão muito desestimulados, assim, muito caidinhos. Tanto que na minha última aula, vieram apenas 5 alunos. E 2 participaram, porque os outros 3, com certeza, não estavam presentes, de frente ao notebook ou ao celular, porque eu chamei-os para participar da aula e eles... Então, eu vou precisar mudar meu método, entendeu? Não são eles que têm que mudar. Eu tenho que, de alguma forma, chamar a atenção deles. E não necessariamente para trazê-los para fazer uma prova. Sabe? Isso é chato demais. Isso é golpe baixo. Isso é até uma certa imaturidade do professor. Tá bom? Tomem cuidado com isso, porque isso, assim, acontece. Você escuta demais isso dos professores. E são aqueles professores que não entendem os alunos, normalmente. E eles vão ter problema em sala de aula, sabe? Infelizmente. Então, a gente precisa mudar o nosso olhar para o aluno. Por conta de avaliação, por conta de indisciplina, porque a gente precisa, porque a gente sente necessidade, porque a vida é dinâmica. Semana passada eu não era diabética, essa semana eu sou. Ai, que maravilha. Certo? Essas coisas acontecem também. Olha o dinamismo da vida. Certo, amores? Tudo bem? Tudo bem, Vanessa da Glória. Tudo. Coisa chata, essa menina. Não sei por que ela veio para aula hoje. Bom, não fala assim, professora. Agora você fez as aulas, professora. Sou outra pessoa. Você é uma outra pessoa? Caraca, hein, meu? De atitude, Duvido. professora, de atitude. Duvido. Não fala assim, não. Não fala assim, não, que eu tô trabalhando e prestando atenção na aula ao mesmo tempo, viu? Também Caraca, não você estou tem trabalhando. no shopping. Vocês viram, né, gente? No shopping. Não posso com isso. Vamos lá. Ela nem sequer prestou atenção Tem na nada hora a que ver, virou a professora. câmera. Não entendi. Eu achei que fosse shopping, porque estava muito né? bem iluminado. Muito bem iluminado, eu não sei onde que era, não. Mas eu tô prestando atenção na aula, professora. Boa Não, noite. beleza, tranquilão, cara. Você pode estar onde você quiser, assim, tipo, na ilha deserta, dentro de um motel, ou sei lá, alto. No shopping. Tudo bem. Vamos lá. Tipos e funções da avaliação. Então, de maneira geral, a gente tem 3 tipos de avaliações que estão ligadas
as suas funções. Então, existem avaliações diagnósticas, avaliação formativa e avaliação somativa. Dá para mais ou menos entender o que cada uma delas quer dizer, mas a gente vai falar sobre, tá bom? Vamos lá. A gente tem a avaliação antes do ensino, durante o ensino e depois do ensino, tá bom? Então, é mais ou menos o antes, durante e depois que a gente viu, aqui, atrás, cadê? Aqui. O antes, durante e depois, que é o comportamentalista. Mais ou menos, tá, gente? Vamos lá. A gente tem, antes do ensino, antes de eu ensinar qualquer coisa, a gente pode ter uma avaliação que a gente chama de inicial, que é aquela avaliação coletiva. Que a gente vai encontrar o quê? A gente vai fazer um prognóstico, né? Então, o prognóstico vai me dizer aonde estou pisando, o que esses alunos sabem da vida, tá? Qual é o conhecimento de mundo que eles têm? Deixa eu só ver uma coisa. Vocês querem ir direto? Vamos, Pro, por mim, não tem problema. Vem com as meninas. Por mim também, pode ir direto. 2. Quem mais quer direto? Por mim também, É direto, professora. professor. Já acabou, já arrasou. Tá bom, vamos lá, vamos direto. Deixa eu só tomar um golinho de água. Não, não pode não. Se é direto, a gente também não pode beber água, tem que ir direto. Né, não? Vocês estão aí deitadas, de pijama, de banho tomado, quase Eu cochilando. não. Eu tô aqui, ó, travada na coluna, nem tomei banho. Tô aqui, ó, prestando atenção, firme e forte. Aí eu tomei banho hoje antes da aula, porque eu precisava melhorar de alguma forma o que eu tô sentindo. Mas vamos lá. Então, a gente tem essa coletiva, que é para todo mundo, que a gente chama de prognóstica, que é uma avaliação que a gente vai saber onde a gente está pisando, tá? O que os alunos sabem sobre, por exemplo, eles sabem escrever palavras com sílabas simples? Eles sabem escrever com dígrafo? O que eles sabem de alfabetização, né? Pronto. Aí você faz essa avaliação, porque todo mundo vai fazer. A gente pode fazer também uma avaliação diferenciada, que essa avaliação diferenciada é para diagnóstico. Como assim? Eu vou fazer uma avaliação diferente para o aluno X, porque eu acho que ele tem TDAH, né? TDAH. Então, eu vou fazer uma avaliação diferenciada para diagnóstico, tá bom? Faça uma avaliação diferenciada para o aluno Y. Por quê? Qual é o diagnóstico dele? Ok? Vamos pensar nas inclusões, tá? Durante o ensino, então começou o ano, estou lá ensinando, certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ela vai falar, né? Tá. A gente tem a formativa, que é aquela que vai formar mesmo o cidadão, a alfabetização da criança, né? Então, ela vai formar. Então, ela é interativa e retroativa. Então, eu tenho para todo mundo e eu sempre vou voltando às questões que eu abordei. Por exemplo, essa prova que vocês fizeram, ela é retroativa, porque ela é do primeiro dia de aula até o último. Tá bom? É do primeiro dia de aula até o último. Essa P2 também é retroativa, mas não retroativa do primeiro dia de aula até o último dia, certo? Esses me matariam, né? Tranquilamente. Eu sei disso. E a gente tem a proativa, né? Que a proativa, a gente tem, então, uma atividade ou uma avaliação que ela faz referência ao que você consegue, entendam o que eu vou falar, consegue entender de que aquele aluno é capaz de mais. Sabe aquele aluno que você fala assim, esse aluno é bom. Esse aluno, se eu puxar, ele vem. Vão ter vários, ainda bem. Então, a gente tem alunos em sala de aula de que chama a nossa atenção, porque tem uma facilidade muito grande de aprendizagem, né? Que tem uma bagagem cultural, uma bagagem de experiências de vida, que faz a diferença dentro da sala de aula, tá
bom? Alunos que são mais vividos, vividos eu não estou falando daquele aluno que está na vida louca, eu estou falando daquele aluno que ele viaja, ele não viaja para os Estados Unidos, gente, ele viaja para a Europa, é diferente, ele viaja com um propósito educacional, tá bom? Aonde que a gente vai encontrar esse tipo de aluno? Em escolas particulares. Não são aquelas escolas particulares pequenininhas, tá? Em escolas particulares grandes, tá bom? Normalmente são aqueles que sentam nas primeiras carteiras, assim, ó, no meio da sala, ou no cantinho porque é tímido, tá? A que senta em frente à mesa da professora é aquela que quer te ajudar em todos os sentidos. Quer preencher seu diário, quer carregar sua sacola, ou quer saber aonde você vai, qual é o seu celular, assim, sabe? Ela que fica contando, apontando, ticando. Vocês vão ver. É nítido isso, muito engraçado. Aluno nenhum pode fazer o seu trabalho, tá bom? Aluno nenhum pode fazer o seu trabalho. Qual é o seu trabalho de professora? Escrever na lousa, fazer o diário, corrigir prova, passar nota para o diário. Não pode aluno fazer isso, tá bom? Mesmo que a gente gostaria. Não pode, gente, tá bom? Seu trabalho é seu trabalho, você que fez xizinho ali, tá? A avaliação depois do ensino é aquela que a gente soma, então temos a atribuição de notas, aquele processo final. Aquilo, caramba, eu passei de ano ou não? Essa é a somativa. Essa é aquela que vem depois do ensino, né? Que vem depois de todos esses processos aqui. Tá bom, gente? Entenderam isso? O que é uma avaliação inicial? Ela é dividida em coletiva e diferenciada. A coletiva faz o prognóstico e a diferenciada faz o diagnóstico. Hashtag fica a dica para a questão de prova. Vixe, Maria, tô até vendo, vou ter que assistir essa aula de novo. Ai, meu Deus, vai ter que ouvir minha voz sexy novamente. Vamos lá. A avaliação diagnóstica, ela determina capacidades. Então, na verdade, a gente vai encontrar dentro dessa avaliação diagnóstica aptidões, conhecimentos prévios, o que essa criança já sabe, potencial de aprendizagem, o que ela desenvolve super bem. De repente, a criança não vai bem nas exatas, na somatória, numa subtração, enfim, mas ela vai super bem numa produção de texto. Ela tem uma criatividade muito grande ou ela tem habilidades com as artes, tá bom? Potencial de aprendizagem, desejos, tá? Causas subjacentes e dificuldades de aprendizagem. A gente pode identificar algumas questões psicológicas na escrita, no desenho, na prova, tá bom? E aí são as causas subjacentes, né? A gente pode olhar de cara para a criança e identificar se ela tem síndrome de Down ou não, se ela tem um leve autismo. Não é autismo, é espectro... Como que é o nome? Não é autismo, é síndrome de... Desculpa, não vou lembrar. Mas não é autismo mais que fala, e eu não lembro o nome, tá bom? Mas dá para identificar já de olhando, assim, né? Tem um olhar mais apurado, tá? Ponto de partida para organização e sequenciação do ensino. Então, através dessa avaliação diagnóstica, eu consigo iniciar a minha aula. Eu vou começar a minha aula por onde? Eu vou iniciar a minha aula por aqui. Pronto. Então, aqui vou dar sequência dessa aula, e depois vem a outra, e depois vem a outra, porque a gente sabe que existe uma sequência lógica no ensino, não é isso? Então, a gente começa a partir dessa avaliação diagnóstica, tá? Aplicada no início de uma unidade, bimestre ou ano letivo, tá bom? E isso principalmente na educação infantil, tá? Depois, no ensino fundamental 2, não é dada essa avaliação diagnóstica, tá? Muito menos no ensino médio, tá bom? Aí, se caso precisar dar alguma avaliação diagnóstica, quem vai fazer esse diagnóstico é um psicopedagogo, não é a professora de letras, de matemática, tá bom? É a coordenação mais o psicopedagogo. É importantíssima a presença dele, tá? E aí a gente tem uma finalidade prognóstica também, né? Não seria síndrome de Asperger? Não. Não?
Porque eu tô vendo aqui, aí tá falando aqui desse negócio aí, desse nome difícil de falar. Espectro, alguma coisa, gente. Põe aí, espectro, sei lá o quê. Vamos lá. Não, não é aqui. É aqui. Espectro. Gente. É espectro autismo mesmo que eles falam. Agora eu fiquei em dúvida aqui, espectrométrico. Transtorno do espectro autista. TEA é a abreviação. Estou vendo aqui em Drauzio Varela. Transtorno do espectro autista. Tá bom? Muito obrigada. Imagina. Sabia que era uma coisa de espectro, mas não lembrava o que era, se tinha o nome autista ainda, sabe? Às vezes fica difícil, né? Porque a denominação, ela muda conforme a sociedade também vai mudando, né? E aí, então, a gente precisa acompanhar essas mudanças, né? É muito feio não saber falar isso, tá bom? Então, é um transtorno do espectro autista. E a abreviação é TEA. TEA, né? É, TEA. TEA. Vamos lá. E a finalidade prognóstica é, por exemplo, para saber o que essa criança sabe, as aptidões dela, tá bom? É o que vai determinar aí o que você vai conseguir fazer essa sequência de ensino, tá? Um exemplo. Um pedaço, olha o exemplo que eu trouxe. Um pedaço de pão é comprimido por uma pessoa entre suas mãos. A massa, a grandeza física, do pedaço de pão aumenta, diminui ou não varia? O que acontece com essa massa do pão, né? E o volume do pão? E a densidade do pão? E aí, então, você vai explicar as suas respostas. Então, se eu aperto um pão aqui, o que será que acontece com esse pão? Ele aumenta de tamanho, ele diminui ou ele não varia, ele não muda, né? E o volume desse pão? Ele cresce ou ele diminui? E a densidade? Né? Então, aqui eu consigo ter consigo ter um pouco de conhecimento de física, de mundo, porque eu preciso saber se essa criança sabe o que é pão, o que é comprimir, certo, gente? A palavra comprimido, por exemplo, vem de comprimir. A palavra comprimido vem de comprimir, tá bom? Por quê? Porque eu vou colocando um em cima do outro e apertando até sair todo o ar. Tá? E aí, então, explicar as respostas. Bom, se a gente tem... Tudo bem, gente, aqui? Por que eu tô... Vamos lá. Por que eu tô trazendo esse exemplo? Professora, Oi. o que é densidade? Ah, tá. Vamos lá. O que é densidade? O que é denso, né? É quando eu tenho... Densidade é o conteúdo. O que eu posso pegar aqui para falar que é densidade? Vamos pegar uma caneta, vai. Sempre uma caneta. Qual é a densidade dela? Qual é a espessura dela? Se ela é grossa ou se ela é fina, por exemplo. É a densidade. É o que tem dentro dela. Tem pouca coisa, muita coisa, né? Eu achei que era ser duro, professora. Ah, tá. Entendi. Não. Densidade é se ela é grossa, se ela é fina. Mais fácil de explicar. Ah, tá. Beleza? E aí, Eliana? Oi? Eu achava que, tipo assim, quando você faz o pão ficou duro, sabe? Olhando para essa... Entendi. Não é essa densidade, né? Aí, então, a gente está falando sobre a maciez do pão, né? Ou não é isso?
É um outro nome que se dá, mas não é densidade, não. A densidade é o tamanho dele, se ele é grosso, se ele é fino, se ele é alto, se ele é baixo, sabe assim? É isso. Densidade, tá? Deixa eu até pesquisar aqui na internet para ver se tem alguma coisa. Aqui, ó. Densidade, qualidade do que é denso. Compacto, densidão, tá? Riqueza de conteúdo, profundidade, complexidade. Então, muito bem. Então, não é sobre ele ser fofo ou não, se ele ser duro ou fofo, tá bom? Mas sim sobre a qualidade do que é denso, do que se ele é fino ou se ele é grosso mesmo. É isso, tá? Da quantidade de dentro dele. Bom, quando a gente fala de avaliação formativa, a gente vai formar, né? Então, aqui a gente temos que pensar nesse processo de formação, né? Que é o processo de ensino que a gente faz do aluno, né? A gente vai fornecer os feedbacks. O que é feedback? Devolutiva, certo? Quando que eu faço devolutiva? Na prova. A hora que eu tenho a prova e tenho lá errado, é sinal de que o que eu coloquei ali está incorreto. E eu preciso arrumar, pelo menos mentalmente, para eu poder saber o que é certo, tá bom? Eu estou dando feedback para as avaliações agora, né? Principalmente somente nessas questões, aliás, somente nas questões subjetivas, que são aquelas 3, tá bom? Quando vocês erram, eu coloco lá o que vocês erraram, se vocês erraram metade dela, enfim, tá bom? Eu tô já colocando, dando feedback para vocês. É importante? Vocês acham que é importante? Entender o porquê que você errou aquela questão? Sim. Com certeza, professora. Por quê? Pra gente saber onde errou, né, professora? Ela tá consertando, né? O erro. Para consertar. E se não der para consertar? Porque a prova já foi, a nota já foi lançada. Não vai dar para consertar, né? Mas a gente Consertar. pelo menos tem uma noção do conhecimento onde a gente errou, entendeu? Muito bem. Na verdade, é sobre o segundo item, de vocês conseguirem localizar as falhas de vocês e as dificuldades, tá bom? É importante a gente ter um feedback, primeiro que toda vez que a gente erra uma questão, a gente lembra dela depois. Nossa, eu errei justamente essa questão, né, Adriana? Não é assim que você fala? Com certeza. Eu nunca mais vou esquecer, porque justamente essa questão eu errei. Não, e o pior é que esses dias acabou a prova, aí eu fui olhar no conteúdo. Eu quase empatei, porque era uma pegadinha. No finalzinho estava o complemento da resposta certa. Mas eu quis morrer. Eu imagino. Mas tudo bem. E aí, então, pelo menos você já sabe qual é o feedback dessa resposta, né? Nem precisa, na verdade, né? Mas é sempre importante a gente ter uma devolutiva, assim, do que a gente faz, principalmente quando a gente é avaliado, né? O que a gente precisa melhorar, o que está realçando, né? Negativamente, positivamente, né? É importante a gente saber, certo? Para a gente localizar as falhas, as dificuldades, tá? Por isso que existe essa avaliação formativa. Essa que vocês também fazem, é a P1, P2, tá bom? Quando que ela é aplicada? Durante a instrução. Enquanto a gente ensina. Então, assim, a gente vai ensinar e para. Aí vem a avaliação formativa. Aí a gente ensina e depois vem a avaliação formativa, tá bom? Ela é durante o ensino, tá? Existem os comportamentos cognitivos e aí a gente tem também, em contrapartida, o aprendizado do conteúdo. Então, a gente tem tudo que é relacionado ao cognitivo, então a gente vai pensar assim, nas cinco. A gente vai pensar na emoção, no sentimento, o que mais que a gente vai pensar no cognitivo? Eu quero ouvir as minhas alunas de quase 6º semestre.
Parte do intelecto também. Muito bem. Que mais? Ó, eu já falei. Agora vamos aí, meninas. Hein? Ixi, Maria. Né, a parte do intelecto, Raciocínio, pro. emocional. Não entendi. Raciocínio. Raciocínio, muito bem. O intelectual, raciocínio, o que mais? Tem mais O alguma emocional coisa? também, professora? O emocional também. Parte cognitiva também entra? Então, parte cognitiva, a gente está falando de cognitivo. O que seria essa parte cognitiva? Ah, não. Então falei besteira. Já tá dentro do cognitivo. Que mais? Não, interação não. Interacionista não. Tá tudo a mesma coisa. Tá. Pensamento. Bom, se eu tenho uma ação que ela é gerada, que ela é consequência de uma emoção, e essa emoção ela é desencadeada pelo meu pensamento, eu penso uma coisa, aí porque eu pensei isso, eu senti uma coisa, e porque eu senti isso, eu tenho um comportamento. Isso Tá tudo na parte intelectual, né? Porque faz parte Isso. da cabeça, né? Isso é um comportamento cognitivo, porque uma coisa leva a outra, tá bom? E aí, então, por isso que muita gente acaba tendo algumas psicopatologias, né? Porque eu tenho o pensamento, e meu pensamento me traz uma emoção, pode ser boa, pode ser ruim, né? E uma ação tem uma reação, né? Exatamente, eu tenho a ação por conta dessa emoção, tá bom? Isso é um comportamento aí cognitivo, tá? Que, assim, em linhas gerais. Então, tudo que a gente pensa, ele faz parte da cognição, né? E o que a gente sente também, tá bom? E aí o reflexo de tudo isso é o nosso comportamento, que não faz parte do cognitivo, tá bom? Mas que pode estar... O comportamento, desculpa, a ação desse pensamento, desse sentimento é o comportamento cognitivo, desculpa. A cognição que é a emoção e o pensamento. Antes que eu faça confusão com vocês. Então, o comportamento cognitivo é a ação que eu tenho por conta do meu sentimento, que foi por conta do meu pensamento, tá? Se eu vejo uma maçã, pensa numa maçã. Pensou? Tá bom. E aí, então, você tem até uma reação por conta dessa maçã. Eu gosto, não gosto. Ela é grande, pequena. Ela é macia ou dura. Ela é doce ou não. Não é isso? E aí, então, pensa numa maçã doce. Veio na boca. A maçã doce. Né? Isso é o cognitivo. Tá bom? E aí, então, até me dá vontade de comer uma maçã. Até o sentimento da raiva, né? Quando a gente vê uma certa situação, na hora a gente já, né? A gente pensa. A gente pensa. Quando a gente cria uma situação também, a gente cria situações na nossa cabeça. A nossa cabeça nos leva para cima e para baixo, assim. As situações imaginárias. Isso, exatamente, né? Então a gente precisa ter o pensamento e depois a emoção e a ação. Aí a gente tem um comportamento cognitivo. Tá? Junto com isso, a gente tem, ou contra isso, ou oposto a isso, a gente tem a aprendizagem do conteúdo, tá bom? Ação e reação vem junto? Vem junto com o comportamento cognitivo. Tá. Agora, quando eu aprendo alguma coisa, por exemplo, você aprendeu que a maçã é... Que cor? Doce. Vermelha. Que cor? Vermelha, pronto. Você aprendeu que a maçã é vermelha. Isso é aprendizado, isso não tem nada a ver com emoção, com pensamento, com o seu comportamento diante do seu pensamento, da sua emoção. Tá bom? Porque isso é meio... Ela pode ser doce, né? Isso. Pode ser doce, pode ser vermelha, tá bom? Eu já penso isso. A maçã, ela já é vermelha na minha cabeça. Ela não tem outra cor. A maçã verde quase não existe, né? Ela é vermelha.
Isso é aprendizagem, né? Agora, quando eu digo para você, pensa numa maçã doce, na hora você já mordeu a maçã no seu pensamento, né? Você já sentiu o gosto dela na sua boca e você até tende a tomar um suco de maçã, comer uma torta de maçã de McDonald's. Ai, que delícia, é verdade. Diet. Certo? Tudo isso. Tá bom, amores? Isso é comportamento cognitivo e aprendizagem do conteúdo, tá? A gente também tem que pensar no padrão individual de desempenho. Cada aluno é de um jeito. Não dá para você ficar comparando. A pior coisa que tem é você comparar um filho seu com outro filho. É verdade. Meu Deus, são pessoas diferentes. Pensamentos diferentes, comportamentos cognitivos diferentes, aprendizagem do conteúdo diferente, falhas e dificuldades diferentes. Não adianta ficar comparando, sei lá, Pamela e Cássia. Pessoas diferentes, cada uma tem seu time, tem seu tempo, seu ritmo, sua aprendizagem, seu desempenho. Não dá para ficar comparando, gente. Tá bom? Não comparem os alunos um com o outro. É muito... É cruel, chega a ser. Tá bom? Cruel. Não sejam cruelas, tá bom? Não pode, tá? Não pode. Vamos lá. Outra coisa, outra característica da avaliação formativa. Isso. Caracterização da dinâmica da situação educativa. Então, a gente tem um professor que ele pesquisa e ele toma decisões, certo? Então, ele faz a pesquisa e ele toma decisões. Aqui a gente está falando de uma parte muito interessante, que é a do professor diante das avaliações formativas, né? E como que ele faz com que esse aluno seja realmente formado. Quando a gente fala de formatura, é muito engraçado, né? Depois que a gente estuda pedagogia, a gente vê a formatura, a formação do adolescente, do jovem, da criança, com outro olhar, né? Não se formou apenas no ensino médio. Se formar no ensino médio é algo muito pequeno, diante de tanta coisa que ele viveu, né? Tanta coisa que ele aprendeu, né? E aí a gente pode pensar, assim, no comportamento cognitivo. E na aprendizagem do conteúdo, porque ele teve os dois, né? Ele aprendeu a pensar, ele aprendeu a sentir, né? Ele teve uma reação por conta disso. Ele teve a aprendizagem de tudo que ele viveu dentro da sala de aula, de que foi dado, né? E aí, então, vem o professor com essas pesquisas. Quando a gente fala de professor que faz pesquisa, professor pesquisador, é aquele que tenta estimular a sala de aula para alguma coisa nova. Tá bom? Ele toma decisões? Sim, porque o professor precisa tomar decisões. Mas existem professores, por exemplo, que eles esperam os alunos ajudarem o mesmo a tomar decisões. Que aí, então, seria mais ou menos uma democracia dentro da sala de aula. Ali todo mundo é professor, todo mundo é aluno. Tá bom? Depende da escola, dá para fazer isso. Depende da turma, dá para fazer isso. Tem turma que não dá para fazer isso. Porque o céu é o limite. E tem turma que dá para fazer isso assim lindamente. Lindamente, com todo o tesão, dá para vocês darem aula, gente. Assim, cara, vai de braços abertos da aula, porque vai dar certo, sabe? Tem muitas turmas assim, ainda bem, né? É por isso que a gente levanta toda manhã para dar aula. Bom, é claro que dessa maneira, a gente tenta assegurar aí a recuperação do aluno durante o processo, e a gente sabe que precisa, né? A gente viu em progressão continuada, né, de que existe essa avaliação constante e sistemática, né? Ela acontece, tá? Precisa acontecer diante das atividades pequenas que a gente dá em sala de aula, as observações, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ok? A figura mostra um pedreiro jogando um tijolo, tá lá em cima, para um colega que se encontra um andar acima. Bom, represente e identifique a força, ou as forças, atuando sobre o tijolo quando ele se encontra no meio da subida.
Então, vamos lá. Eu tô aqui embaixo, eu vou jogar o tijolo pro cara lá em cima. Eu tenho que fazer muita força ou não? Sim. Tem que jogar Tenho certeza que sim, porque o tijolo é leve. Sim. pesado. Pesado. Então, assim, imagina, se a gente joga para frente, que já é um movimento mais natural, né? A gente com certeza não vai muito longe. Agora, imagina jogar esse tijolo para cima, que não é um movimento que a gente faz normalmente. Então, a gente vai precisar de muito mais força do que se a gente jogasse para frente. Ou se fosse o de cima para baixo, né? Que não precisaria nem fazer força, era só largar o tijolo que ele cai automaticamente, porque ele é pesado, e aí então ele consegue cair, né? Vamos lá. Vamos a um outro exemplo, olha que interessante. Um jogador de futebol chuta bola. Represente e identifique as forças atuando sobre a bola quando ela está passando pelo ponto A de sua trajetória. Então, ele chutou aqui, certo? A bola está fazendo esse movimento, né? E quando ela chegar aqui, né, qual é a força que ela tem? É pouca ou é muito? Vamos pensar que ele chutou aqui. Quando a gente chuta uma bola, a gente chuta fraquinho ou forte? Forte. E aí, então, a gente precisa de força para chutar forte, não é? Então, até ela chegar num ponto, quando ela para essa bola, ela tá fraca, por isso que ela para, né? Então, ela tá bem forte aonde eu chuto. Então, ela está forte aqui, porque não é nem metade do caminho, tá? Isso são raciocínios lógicos que a gente faz. Isso aqui a gente não precisa estudar química, física, matemática, cálculos, para poder entender que um tijolo jogado para cima precisa de muito mais força e do que uma bola logo quando eu chuto. Tem alguém de fundo falando. É Maria Helena. Helena, Desculpa, Pro, já vou desligar. tá bom. E aí, então, mas eu acho que é da bola, né? Que quando eu chuto, eu tenho mais força do que lá no final, tá? A avaliação somativa, e eu não vou muito longe, porque senão fica muito cansativo para vocês e para mim, tá bom? A avaliação somativa, que é aquela mais genérica, assim, que é aquela que a gente tem a formação da pessoa, né? Que vai lá no final do ano para ver se ele conseguiu todas as notas, ou é no final do bimestre também, tá bom? Ela é somativa. Quando a gente fala assim, vamos compor a média de vocês através de, compor a nota é somar as notas, tá bom? Ela tem um objetivo mais genérico, que é formativa. Ela determina resultados alcançados ao final de uma unidade ou de um curso. Então, pode ser de um bimestre, pode ser de um semestre, ou pode ser ao longo do ano, tá? Existem atribuições de conceitos, de notas, tá bom? Tudo bem para vocês aqui? Conceitos e notas. Por que você conceituou dessa forma, né? Se eu conceituo algo, eu defino, tá bom? Se você pede a definição, por exemplo, o que significa PCN, por exemplo, você vai lá colocar, né? O que significa PCN? Parâmetro Curricular Nacional. Obrigada. Estava quase falando. Parâmetro Curricular Nacional. Então, pronto, você já definiu, certo? Sim. Isso é definição, isso é conceito, tá? As notas são aquelas que a gente atribui diante dos acertos e dos erros, tá bom? E aí, então, vem outras formas de atribuição de nota. Suas principais características da somativa são, nem tanto sua periodicidade, né? Mas sim está no final de uma etapa. A maior característica dela ela está no final de uma etapa, tá? E ela é a maior abrangente, porque assim, ela vai somar tudo que você tem de nota. Então, ela abrange todas as notas. Por isso que ela é de maior. Tudo, né? Oi? Seria a somatória, já diz o nome, né? Que é a somatória de tudo, né? Exatamente. Exatamente.
Então, ela é uma somatória de toda a abrangência. Então, ela vai somar todas as notas que você tem, tá bom? A maneira de entendê-la e colocá-la em prática depende, claro, gente, da política pública, do plano pedagógico. PP, né? É PPP, mas é plano pedagógico de alguma Político coisa. pedagógico. Oi? Político pedagógico. Plano político pedagógico, isso mesmo, Dri. Depende da escola, tá bom? A forma como vocês vão colocar essas notas, né? Por exemplo, aqui na faculdade, quando vocês pegam a nota de vocês de P1 e P2, vocês já têm P1 e P2, vocês não têm as notas que compõem a P1. Porque a escola não quer dessa forma, a faculdade não quer dessa forma. Agora, se tivesse lá a nota de todas as atividades, mais a nota de prova, e no final aparece a P1, aí então você tem toda a abrangência da P1, né? E a P1 é uma avaliação somatória, né? A gente tem aqui a somativa, né? Quando termina a P1, a gente tem a somatória de várias atividades, não é isso? Então, a gente tem uma abrangência. Então, a P1 é uma somativa, tá bom? Uma avaliação somativa. Assim como a P2 também. Tá? Só para vocês entenderem na prática o negócio, certo? Vamos ver esse. A gente tem a avaliação continuada e a avaliação pontual, né? Que são duas aí que não se bicam, né? Que são, na verdade, uma que é diagnóstica e formativa, que faz parte do processo, a outra que é somativa, que é o produto, né, o resultado final, né, que a gente tem da formação da criança. Enquanto isso, a gente tem a avaliação pontual, que ela é a somativa, e ela é diagnóstica e formativa, tá bom? A gente precisa trabalhar com avaliação continuada, independente de onde vocês estiverem. A avaliação pontual, ela vai trazer a avaliação daquela situação, já que o nome dela é despontual. Eu vou avaliar a coordenação motora grossa. Eu vou avaliar a lateralidade. Pronto. É pontual. Tá bem? Tem um ponto específico para se avaliar, né? Exatamente. Exatamente. Tá bom? Aqui a gente entra em instrumentos de avaliação, mas eu acho... Ah, tá. Entendi. Haja slide, hein? E esse nem tem muito, viu? Mas tem bastante coisa, bastante informação, né, gente? Eu tô achando pesado, Por isso que eu tô até pensando em parar, porque eu tô achando pesado. Para deixar para a próxima aula, para a gente dar continuidade em instrumentos de avaliação e falar só sobre instrumentos de avaliação, sabe? Porque eu tô achando bem pesadão mesmo. Querem parar, gente? Né, Pro? Falando sobre então. a avaliação e depois falar sobre os instrumentos. Então, tô pensando em fazer isso. Pode ser, galera? Vocês acham que é melhor? Por mim, tudo bem. Tudo bem? Bem. Tá, vamos entrar num consenso, que eu sou democrática. Ó, são 29 slides. Aí eu reclamando que não eram 32. São 30, quase. Ai, loira, né? E a gente parou no 15, então a gente vai falar sobre instrumentos de avaliação, tá bom, gente? E aí, então, vocês vão entender um pouquinho sobre esses instrumentos. Eu mando para vocês esses slides até aí sei lá qual que é. Eu parei. Então, instrumento. Até o 15, eu mando até o 14, porque o 15 eu não falei. Então, até esse aqui, ó. Tá bom? Eu mando para vocês em PDF pelo WhatsApp. Senhora. Onde eu tô aqui? Não sei onde eu tô. Pronto. Vem, Vanessa. Pronto. Deixa eu parar de gravar. Porque senão fica pesado demais pra gente. Pra vocês, principalmente, né?